Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos um assunto que é no mesmo capítulo da semana anterior. Reparem que nós apresentamos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu o estudo desse capítulo em duas oportunidades. Na semana passada estudamos reconciliação, na página 75, abordando os itens 5 e 6 do Evangelho. Hoje nós teremos, do mesmo capítulo de número 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, abordando os itens 9 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título é Julgamentos, na página 81. Julgamentos, página 81. É isso que nós vamos abordar nesta manhã de hoje. E ao final, aliando-nos à campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, nós vamos concluir com uma história muito interessante do espírito Eros, que é um espírito de psicologia feminina, aqui na psicografia de Divaldo Franco, no livro Em Algum Lugar no Futuro. Aguardem porque vocês vão ver. Vamos então começar com a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, e capítulo 10, e o item de número 9, o argueiro e a trave no olho. E aqui nós vamos ver uma passagem maravilhosa de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, quando Jesus nos fala: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vamos esclarecer o que é um argueiro. É uma palhinha, um cisco bem pequenininho. E a trave é uma viga grossa de madeira sustentando o telhado de uma casa. Portanto, a diferença está aí. Deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Quer dizer, deixa-me tirar. Como é que dizeis a vosso irmão: deixa-me tirar uma palhinha do teu olho, e vós que tendes no vosso uma trave grossas? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vamos então agora no capítulo 10, no capítulo 10, item 10, que é um comentário que o nosso irmão Allan Kardec faz justamente dessa passagem evangélica, quando ele diz: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, diz Allan Kardec, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu estou fazendo? Reparem como é interessante essa pergunta de Allan Kardec. E ele continua: incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. O orgulho, continua, é o pai de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. O orgulho se encontra na base e no móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso da humanidade. Agora vamos ver o item 11, que é a continuação. Esse item 11 foi um dos primeiros que me atraíram quando eu adentrei as portas da doutrina espírita. É um pensamento maravilhoso que nós temos aqui. O capítulo 10, que tem o título do capítulo 11,
capítulo 10, item 11, porque se parece. Me perdoe, porque eu estou às vezes confundido. Capítulo 10, que está um X aqui em garismo romano, e o item é em números arábicos. Então, repetindo, capítulo 10, item 11, tem o título: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Uma das passagens que eu entendo, no meu ponto de vista, mais lindas, mais impactantes, mais impressionantes no desempenho de Jesus, na solução como ele deu o problema. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, disse Jesus, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Não julgueis. É a recomendação que ele dá. Portanto, nós vamos observar aqui no item 12, que é o item seguinte, que vem então essa passagem da mulher adúltera que foi atendida. Nós vamos agora localizar vocês observando o seguinte: os judeus estavam ansiosos para pegar Jesus sem uma falha qualquer, para poderem condená-lo, para poderem assassiná-lo. Quando não encontraram nada, vocês viram que terminou com aquele julgamento absurdo, foi verdadeiro assassinato sem chance de defesa. Então vocês observem como a situação era muito penosa para Jesus, mas ele foi corajoso nesta passagem. Por isso que eu o admiro muito, enfrentando aquela turba que lá está na praça. Eu vou ler para que vocês não sinto a influência da minha emoção quando eu leio esse trecho e possa distorcer ou modificar alguma coisa. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. O evangelista não fala o que ele escreveu com o dedo, mas nós vamos trazer para vocês hoje duas fontes que comprovam, fontes distintas que comprovam o que Jesus escreveu. Então ele, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, quer dizer, sem mestre, o que é que tu dizes? Moisés manda que se lapidem. E o Senhor, o que é que disse? Eles queriam ouvir a opinião de Jesus, sabendo que ele pregava o amor, naturalmente que eles esperavam que dissesse: olha, não condeno essa mulher, não condene, mas era a lei de Moisés observada. E Jesus nunca foi contrário à legislação vigente. Pelo contrário, estimulava o cumprimento da lei e da ordem, como no caso do imposto, que ele não condena a falta de pagamento, não condena o imposto, não condena deixar de pagar, mas diz, vocês sabem, mostra a moeda de quem é, esse rosto é de César. Então dai a César, quer dizer, a moeda o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Pagar o imposto a César e pagar o dízimo a Deus. Como continuasse a interrogá-lo, Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixou-se de novo e continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos, os idosos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, olha, não é um termo desclassificado, não. A professora Amélia Rodrigues nos fala aqui, chamaram uma pessoa de mulher, como Jesus disse na cruz para a mãe dele: mulher, eis aqui o teu filho, apontando para João. Era um termo de
relevância, um termo de respeito, um termo de consideração, um termo de muito carinho dirigido a uma mulher. Então foi isso que ele fez para ela. Olha a compaixão que ele teve, a piedade, o respeito. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Vamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13, que faz referência a essa passagem evangélica. E a escrita é de Allan Kardec. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém existe que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós nos absolvemos. Então nós vamos agora nos focar na mulher adúltera, porque é caso de julgamento, como se faziam lá, porque eles conseguiam pegar uma mulher em adultério e o julgamento, a decisão já estava na lei, tem que ser apedrejada, colocava na praça e todos então que estavam ali apedrejavam até a morte. Quer dizer, uma punição dolorosa, realmente sem consideração às razões porque ela foi submetida àquele processo que ela praticou esse adultério. Mas daqui a pouco nós vamos ver. O que é que nós vamos oferecer para vocês agora? Nós vamos observar que nós temos dois livros, dois autores que trabalham assim com uma certa segurança. Malba Tahan, ele escreveu o livro Novas Lendas Orientais. E nesta parte é O Natal do Bom Califa. Ele foi publicado em 1958, portanto, muitos anos antes de Amélia Rodrigues, da professora querida, publicar o seu livro Luz no Mundo, que foi o primeiro livro em 1971. Repare quantos anos. Malba Tahan esteve aqui em Itabuna, eu conheci na casa do nosso presidente na época, o querido amigo Eliés Aum. Era um professor de matemática, ele era professor no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, muito querido e conhecido no Brasil inteiro por suas maravilhosas lendas que ele contava. Nunca foi ao Oriente, mas se vestia frequentemente como um árabe. Então ele tinha uma afinidade muito grande com o Oriente, a Arábia e talvez até a reencarnação aqui no Brasil e o amor que ele tinha pela matemática. Ele escreveu justamente Novas Lendas Orientais, O Natal do Bom Califa. Daqui a pouco nós vamos falar porque ele relata o que Jesus escreveu para o Natal do Bom Califa. E a professora Amélia Rodrigues, em Divaldo Franco, Luz no Mundo, 1971, Quando Voltar a Primavera, em 1977, Há Flores no Caminho, 1982, Pelos Caminhos de Jesus, 1987, Trigo de Deus, 1993. Tudo isso nós vamos abordar nesse instante. Vamos começar aqui, ó, Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo, na página 113, está aqui marcadinha para vocês. Já li, já reli, é uma coisa maravilhosa. Veja o que é que eu faço aqui para vocês verem. As referências aqui, é um costume meu, em toda a contracapa, fazer isso, para na pesquisa e em cima. Então ela escreveu dizendo, Jesus escrevia no chão a marca moral do erro que cada um cometera, de cada um que estava observando, que Jesus observava, fazendo que cada um recordasse sua própria imperfeição. Ele escrevia na areia o tipo do crime cometido, o tipo do erro cometido, de cada um que ele observava. Ele observava para cada um, e aí olhava e escrevia. A pessoa sabia que era para ele que estava escrevendo. E quando olhava no chão, que via o crime, parece que ele revivia, o criminoso revivia na mente, como se fosse um vídeo, aquilo que ele cometeu. E por isso que eles saíam. Começaram a sair os mais idosos, os velhos. Malba Tahan, no livro Novas Lendas Orientais, na página 99, ele escreve,
Jesus não respondeu aquilo que os fariseus perguntaram. Moisés manda que a mulher adúltera seja lapidada, apedrejada. E tu, o que dizes? Ele nunca poderia discordar da lei de Moisés, o venerando libertador dos judeus do Egito. Então Jesus não respondeu. Olha, aqui é Malbataã. Abaixou-se e com a ponta do dedo pôs-se a escrever no chão. Aqui ele já define, Amélia Rodrigues não. Diz que colocou a marca moral do erro de cada um que Jesus observava. Jesus não respondeu, abaixou-se com a ponta do dedo e escreveu na areia. Olhava para a pessoa e escrevia no chão, fratricida. O que é fratricida? Vem de frater, aquele que mata o irmão, fratricida, porque matou o irmão para conquistar a herança. A herança era sempre dada ao mais velho, ele não era, era o segundo. Ele matou o irmão para ficar sendo o primeiro da lista e receber a herança. Quando o judeu olhou aquilo, ficou impactado, envergonhado, saiu, porque a imagem que lhe aparecia na mente era real, como se fosse em HD, alta definição. Ele via, se situava no momento em que ele matou o irmão, ainda com as mãos molhadas de sangue, e aí fugia. Olhou para o outro e escreveu, envenenador. Matou um ancião, um idoso que o acusava de ter espoliado uma viúva. E foi verdade. Então, como ele não queria que esse idoso, os idosos tinham uma reverência muito grande dentro do judaísmo, que fosse lá e o delatasse, o acusasse, ele envenenou o ancião. O outro, ele olhou e escreveu ladrão sacrílego. O que é ladrão sacrílego? É o ladrão que rouba coisas sagradas. Esse judeu furtou os vasos de ouro da sinagoga que ele frequentava. Ele tinha a chave, furtou. Com aquilo ele fez a fortuna dele. Se eles soubessem disso, o homem ser completamente expulso da sinagoga ou também morto, apedrejado, porque era um crime vil, roubar as taças de ouro da sinagoga, vender os vasos de ouro e formar a sua riqueza. Ladrão sacrílego. Então o homem saiu desesperado e aí deixou. Vocês viram quanta coisa interessante. Se não fosse Malbataã e Amélia Rodrigues, nós não teríamos condições de saber o que foi que ele escreveu, porque nem o evangelista não colocou, não registrou, porque na certa não chegou perto. Ele estava escrevendo e só a pessoa que praticou o crime olhava e via a imagem. Portanto, agora vamos ao outro. Quando voltar à primavera, na página 103, agora vem o diálogo, Jesus e o marido. Repare que Jesus disse, eu também não te condenarei, vai e não mais pecai. Então ela ficou assim preocupada com isso. Mas vamos daqui a pouco mostrar como ela foi ao encontro de Jesus. Agora é o marido. Foi o que aconteceu. No momento, ele olhou para o marido, que estava indiferente e frio com ela, vivia totalmente indiferente e frio. Tornou a esposa uma escrava doméstica. Ele calculou com desforço, com felina sordidez. Contratou o sedutor para seduzir a mulher, contratou as testemunhas venais, para na hora que houvesse o sedutor entrasse no quarto e tal, que a colocasse na cama e tal, ou tivesse despida, então dava um sinal, as testemunhas invadiram o quarto e aí ficou. Viram que sordidez? Isso é sórdido. Me perdoem vocês, o nome é uma canalice. Esse sistema judaico da época de Jesus, frio, um machismo irreverente, em total desprezo com a mulher. Eu me tornei feminista, digo a vocês, porque eu e Carmélia passamos 21 anos advogando na vara de família e observamos, registramos e confirmamos quanto a mulher é prejudicada, oprimida, principalmente pelos maridos e alguns juristas, que nós vamos nominar aqui. Por isso que nós concluímos 21 anos, é como se fosse a maioridade jurídica, e nós saímos, mas eu me tornei feminista. Então, continua Amélia Rodrigues. Quando voltar a primavera, Jesus fixou o olhar no esposo aturdido, que estava no meio deles, para tirar a pedra, e num átimo diminuto, falou a acústica da consciência do marido. Olha, que telepatia, olhando para ele e falando, só ele escutando. Muitas vezes ela te rogou socorro e entendimento.
Você fingia não ver nem a perceber. Ela caiu porque você faltou com o apoio devido, porque somente ela deve pagar. Se você se considera isento de culpa, apedreje-a agora. Veja como Jesus foi, assim, severo com ele, mostrando que realmente o erro estava ali. Era um outro adúltero, porque era acostumado a andar com várias prostitutas, mulheres que andavam à noite, e ele fazia isso prometendo coisas que não podia cumprir, enquanto a mulher esposa, coitada, ficava em casa abandonada, indiferente, desprezada. Vamos agora observar o outro livro aqui que é muito interessante. Há flores no caminho. Esse HA significa o verbo existir. Existem flores do caminho. Página 57. Tem o título: Não fora condenada nem absolvida. E ela escreve: o esposo nunca indagou a ela das lágrimas em silêncio. Chegava em casa, ela estava chorando. Jamais lhe deu ternura e amor. Ele era um egoísta, negou a ela entendimento, amizade, negou solidariedade, até que ela tombou nas garras do sedutor venal. Claro, tinha sentimentos como todos nós. Então, naquele momento, sozinha, na praça, ela percebeu que não fora condenada, nem mesmo por Jesus, mas compreendeu que também Jesus não a disse que estava absolvida. Não tornes a pecar. Agora nós vamos aqui ver pelos caminhos de Jesus, Na página 131, naquela noite do ocorrido, a mulher adúltera procurou Jesus, suplicando-lhe orientação. Senhor, me oriente, o Senhor realmente não me condenou, mas também não me isentou. Eu quero que o Senhor me ajude. O que é que eu devo fazer agora da minha vida? Disse-lhe Jesus: nada constitui respaldo para que você assumisse o ato infeliz do adultério. Busca a reparação. Irás trabalhar no campo do bem e da caridade. No futuro, teu marido irá depender de ti. Olha, isso aí faz uma coisa, como é que Jesus previu aquilo, que coisa linda. Mas vamos lá, o destino do marido, foi o que aconteceu agora quando Jesus falou, prenunciou do que ia acontecer pelos caminhos de Jesus. Ainda aqui, olha, na página 31, 10 anos depois, na cidade de Tiro, numa casa humilde e rica de amor, ela, a ex-adúltera, recolhia enfermos para cuidar deles e falar de Jesus, da bondade de Jesus, do julgamento que ela foi submetida e como Jesus mudou o caminho da lapidação dela para a libertação. Certo dia, acontece o que Jesus previu. O ex-marido foi lá deixado, largado na porta, quase morto, o corpo todo cheio de chagas. Ele entrou, ela o recebeu nos braços, e ele então confessou tudo o que fez. E procurava, dizia ele, eu quero procurar minha ex-esposa para pedir perdão a ela. Mas antes que ela dissesse, sou eu, ele desencarnou nos braços dela. Eu não digo que foi castigo, mas ele não teve o merecimento de que ela dissesse, fui eu que você fez e eu te perdoo. Ele desencarnou nos braços dela. Eu fico muito emocionado. Vocês me perdoem, mas são os meus sentimentos, a minha vivência de Amélia Rodrigues, que ela descreve tudo isso como se a gente estivesse vendo, como estivesse participando, como se estivesse ali assistindo e ouvindo como testemunha tudo o que aconteceu. No livro Trigo de Deus, na página 78, o destino do sedutor, sim, foi o que aconteceu com ele. Repare como a professora Amélia Rodrigues abrange todos os aspectos. Aquele homem que vivia ganhava para seduzir as mulheres dos judeus que queriam matar, para promover a falta do divórcio, a eliminação, ele ficaria livre dela. 10 anos transcorridos, com dermatoses sifilíticas na pele, o sedutor foi expulso da cidade sob suspeição de lepra. Eles não conheciam nada de medicina, viu? Olha, as dermatoses de sífilis em todo o corpo, aquele prurido, o sedutor foi expulso da cidade sob suspeição de lepra.
E o sedutor venal saiu pelas estradas, porque com lepra saía, era abandonado, ia para o Vale dos Leprosos. Ele foi andando perdido. E onde ele foi parar? Ele foi parar na casa do caminho, onde Pedro estava lá, na estrada de Jope. E pelas mãos de Pedro, de quem recebeu, foi de quem recebeu paixão, compaixão, ternura, amor. Pedro cuidou dele até a desencarnação, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo os comentários que Pedro fazia, e ele se converteu ao cristianismo. Então vocês vejam, meus queridos irmãos, como isso é importante, né? O sedutor venal foi recolhido na casa de Pedro, a casa do caminho. Eu fico pensando, meu Deus, quanta misericórdia de Deus, esse amor de misericórdia que Jesus trouxe para nós. Vamos agora aqui observar aqui a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 81. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, o juiz togado é credenciado legalmente a julgar, mas ela diz, toda vez que o indivíduo, qualquer indivíduo, descredenciado legalmente, não é juiz, não está agindo no processo nem nada, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade, realiza de forma inconsciente a projeção no outro da sombra que existe nele. E você já sabe o que é a sombra, é o lado obscuro da personalidade de cada um. Nós vamos buscar agora um esclarecimento para vocês, o pessoal da Casa de Guará já sabe, mas vocês que estão nos escutando, nos acompanhando e ainda não viram isso, olha onde é que vocês podem encontrar tudo sobre a sombra, no livro Em Busca da Iluminação Interior, no capítulo 2017, no capítulo de número 1. Quando ela escreve aqui, constata-se que no inconsciente, área em que se refugia a sombra, não se encontram somente as heranças do mal praticado, os instintos agressivos, mas também valores positivos que facultam ações nobilitantes e respondem pela criatividade, pelas tendências artísticas e outros conteúdos. Mas aí vocês vão ver agora o que é que isso representa. Ela continua, graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo das reencarnações, em cujas vivências foram praticados atos reprocháveis ou primários do instinto, mas também atos sociáveis e relevantes. Eu digo sempre, se Carlos Gustavo Jung, que foi o criador, né, o pai da psicologia analítica, ele que idealizou esse nome sombra, se ele tivesse oportunidade de ter conhecimento, como ele ia logo dizer, não, a sombra são as múltiplas reencarnações que estão situadas lá no inconsciente, arquivadas uma a uma, com qualidades boas que nós praticamos, claro, nem sempre o mal, mas que são as muitas ações negativas que lá estão. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 18 de Jesus, o Evangelho da Psicologia Profunda, Jesus vai no fundo, quando Joana nos diz aqui, a veneranda benfeitora, todo o ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self ao espírito, iluminando a sombra e vencendo-a, dominando-a. Esse é o processo, porque os arquivos estão lá. Não podemos deletar os arquivos do inconsciente, que são as nossas reencarnações anteriores. Por isso que Jesus, compreendendo tudo isso, e a veneranda benfeitora capta esse pensamento dele e nos diz o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, fundamenta-se na evolução do self, o espírito, iluminando a sombra e vencendo-a, dominando-a, para que tenhamos a nossa feliz caminhada no campo na direção das estrelas. Na página 84, quando Joana diz aqui, ó, o julgamento insensato, arbitrário e contumaz, que decorre da inferioridade do opositor, que está nos julgando, que apenas vê a própria imagem projetada no outro, ele vê a sujeira que tem dentro dele no outro, e aldeia essa imagem, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo. Isso quando fere a outra, e sempre fere, é um procedimento covarde e cruel, que Joana está dizendo aqui. Na página 82,
ela diz: mediante o mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que possui. Ele esconde as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável na outra pessoa, projetado do que ele tem dentro do outro, por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros muito mais perturbadores do que o acusado está passando. Sentindo-se falidos interiormente, os julgadores, por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade doentia, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, tornando-se impiedosos perseguidores das outras criaturas sobre as quais projeta aquilo que detestam em si próprios de sujeira, eles projetam e detestam nos outros. Você viu que análise espetacular a veneranda benfeitora Joana faz para nós não sermos julgadores, nem também já termos a paciência e o amor para enfrentarmos aqueles que estão nos acusando ou nos julgando. E ela diz na página 83, ainda permanece essa conduta sórdida em todos os segmentos da sociedade, particularmente nos grupamentos religiosos, nos quais aqueles que se sentem incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral, tornam-se agudos vigias dos seus irmãos. Mas aqui ela vem agora, reparem a observação, como a ótica abrange toda a questão da condenação, a toda a questão do julgamento. Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, mas esse alguém não perdeu a qualidade de ser humano, é querendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo que tenha sido o seu crime, a fim de não se lhe equipararem em rudeza e primitivismo os seus julgadores. Na página 84 a 85, ela nos mostra uma coisa interessante. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e da caridade. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar o faltoso, é uma valiosa contribuição, segundo a veneranda benfeitora, é uma valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência, viveu sempre muito feliz. E ela diz uma coisa aqui que também me toca. A doutrina de Jesus é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus manifesto em todas as coisas, desde as simples sementes e grãos pequeninos, às aves do céu, às redes de pescar, aos lírios do campo, ao azeite, à lâmpada e ao excelso Pai. Jesus, página 107, gravem essa frase porque é maravilhosa. Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida. 2 pontos. O amor de misericórdia. Não é um amor, é um amor de misericórdia para com todos. Na página 86, para concluir, Joana nos diz: diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado a severa advertência do homem de Nazaré. 2 pontos. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso próximo. Pois, mas é uma lição maravilhosa para nós começarmos a semana, observarmos as questões dos julgamentos e observarmos aqueles que estão julgando e aqueles que julgam, conforme a ótica da doutrina codificada por Allan Kardec, pelas mãos carinhosas e pelo coração bondoso da nossa irmã Joana de Ângeles. Vamos concluir com uma mensagem muito interessante, como eu prometi para vocês,
a mensagem da árvore. Está nesse livro aqui, Em Algum Lugar no Futuro, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito Eros, que é um espírito de psicologia feminina. A história começa. O aprendiz da vida, quer dizer, qualquer homem, uma pessoa, o aprendiz da vida, que somos todos nós, sentia-se cansado. Em toda parte havia experimentado a incompreensão alheia e a dor se lhe agasalhava na alma. Muito sofrido pelos caminhos percorridos, ele suportava as dificuldades, padecendo pedradas morais e sarcasmo de toda a gente. Se ele sorria, era tido como tolo. Quando se recolhia à meditação, era apontado como alienado. Os dias eram de desafios difíceis para ele, e as noites muitas de angústia e amargas reflexões. As aparentes alegrias que ele tinha de vez em quando eram equiparadas a rosas lindas que ocultavam espinhos que o picavam sem dó. Foi numa dessas reflexões angustiosas que ele se deu conta das próprias dores e aí tomou uma decisão pior possível. Resolveu desistir da vida. Atraído por uma árvore frondosa e bela, ele sentou-se à sombra de sua copa, sentou-se ali, planejando amarrar uma corda e se enforcar. Então ele sentou-se à sombra e, porque se sentisse vencido, cansado, pensou em se matar. Naquele momento, enquanto planejava o desatino, ele pareceu escutar no íntimo do seu inconsciente a voz da árvore que lhe dizia, conversava com ele: amigo, ouça-me, à tua semelhança eu também cresci suportando muitas dificuldades. Quando eu era frágil, eu tive medo de morrer 1000 vezes, esmagada ou arrancada, sem vitalidade nem confiança no futuro. A vida que em mim pulsava lentamente fortificou o meu tronco, fazendo-me dobrá-lo quando rugiam as tormentas, o vento, as tempestades. Eu curvava a fim de não sucumbir, logo refazendo a postura, insistindo com a minha coragem. O desdobrar dos ramos atraiu aves que se aninhavam, buscando amparo. Eram meus momentos de alegria, mas depois vendavais violentos feriam-me, arrancando meus galhos, ameaçando meu tronco. Raios perigosos caíram do céu próximo de mim, abalando-me profundamente até as raízes. Quando comecei a florir e a dar frutos, vários desocupados jogaram pedras em mim sem consideração nem piedade, numa fúria cruel para arrancar os frutos, e as pedras tocavam em mim no meu caule. O sol me queimou por longos períodos e a chuva encharcou-me muitas vezes, sem contar. Passada cada estação, recompunha-me sem desânimo, confiando na vida. Partes de mim foram retiradas e hoje embelezam vários lares, fizeram estatuetas, molduras, coisas para enfeitar os lares. Eu fui dilacerada com machados afiados, serras elétricas e pequenos canivetes abriram letras no meu tronco, como se botasse declarações de amor, fulano e ciclano, corações, e essas feridas cicatrizaram no meu tronco e eu senti as dores. E ela diz, é possível que um dia arranque-me daqui e me transforme em tábuas ou vigas fortes e os meus ramos frágeis se tornem combustíveis, queimando, fazendo alguma coisa. Eu, todavia, esperarei confiada na vida e farei tudo para prosseguir, até que termine o meu ciclo e retorne ao solo amigo de onde nasci, sabendo que as minhas sementes permanecerão repetindo a minha experiência por tempos e tempos sem fim. Medita, amigo, medite e bendize as tuas dilacerações, prosseguindo até o momento em que a libertação natural te chegue e te faça voar nas asas do vento, no rumo do infinito. O homem que invejava a árvore e queria utilizá-la para destruir o corpo, meditou profundamente. Depois levantou-se, sorriu, olhou para a árvore, agradeceu a mensagem oportuna e, retornando o ânimo
saiu confiante, seguindo adiante, sem nunca mais reclamar. Essa história linda, meus queridos irmãos, nos leva a pensar o que é que as árvores passam, que normalmente nós não pensamos. Certa vez, eu estava conversando com uma pessoa dizendo que não sabia para quem orar. Já orei para meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos, sim. Mas de manhã você não se alimenta, você não toma seu café, não toma seu pão com leite. Experimente, vamos dizer, só selecionando o pão. Faça uma prece por quem planta semente. Para quem colhe quando a planta cresce, quem cuida da planta, quando a planta cresce, as sementes. Quem leva para o moinho, quem moe, quem saca, quem bota no caminhão, quem vai levar para o mercado, quem coloca na prateleira, quem vende até ali, ou então levar para as padarias, preparar o pão, acrescentar outras substâncias, o padeiro de madrugada vai para o balcão que ele vende e você vai para casa se alimentar. Não sabe desse roteiro. A história da planta é um exemplo para nós refletirmos a mãe natureza e observarmos também que nós temos tantos valores, tantos motivos e alegrias para viver. Não devemos focar naquilo que às vezes nos parece um espinho. Não devemos lamentar as roseiras porque têm espinhos, mas lamentar de jeito nenhum. Nem lamentar os espinhos porque elas têm rosas. Não, nada disso. Observar que cada coisa na natureza é feita por Deus com amor. Que esse amor nos envolva. Envolva todos vocês nessa semana que começa hoje. Ilumine os seus lares, ilumine os seus corações, para que onde vocês estiverem, onde passarem, com quem vocês se contactarem, vocês deixem sempre o perfume do seu amor perto da pessoa com quem você realiza o seu contato. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com muita luz, com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Deus os abençoe.